Que são os materiais básicos para o biscuit, né, Carol? Material básico para o biscuit é aquele material necessário que você vai precisar para modelar suas peças em biscuit. Muita gente acha que às vezes a gente precisa de muito material, de muita coisa, de muita ferramenta, que na verdade a gente não usa quase nada. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu potinho e tem umas ferramentas que já estão aqui na mesa. Ó, eu tenho mais ainda ferramenta lá guardada no ateliê. Eu falo para vocês que eu não uso nem metade disso aqui. Se eu tirar os pincéis modeladores aqui que eu não uso, vai ficar um só. Então, assim, as pessoas confundem muito isso. Acham que precisa ter muita ferramenta, acham que precisa ter muita coisa para começar no biscuit. E você não precisa disso. E pensar dessa forma acaba sendo uma trava para você. Porque, às vezes, a pessoa que pensa que precisa investir em muitas ferramentas, comprar um montão de coisa, montar um ateliê completo, ela acha que isso é um impedimento para ela. E aí ela não começa. E pior ainda, ela nem pensa nas alternativas que ela tem em casa. Porque a gente tem alternativa em casa que a gente pode usar como ferramenta. Quem aí começou a modelar com o que tinha em casa? Quando eu comecei na modelagem em biscuit, eu não tinha nada. A primeira peça que eu peguei, que eu falei assim, não, vou começar no biscuit, vou tentar, vou me arriscar. Eu tava sentada no sofá aqui em casa com uma massa branca, um potinho de tinta guache e as coisas que eu tinha em casa, negócio de fazer unha, esse tipo de coisa. Então, a gente não precisa investir um mundo de dinheiro em ferramenta. A gente precisa investir em conhecimento. Isso sim, porque com conhecimento você modela o que você quiser. E aí eu tinha também nessa época, ó, cotonete e palito de dente. E para vocês terem uma ideia, eu modelo até hoje com palito de dente e cotonete. Às vezes eu vou usar o cotonete para alisar a massa e ao mesmo tempo eu tô ali, ó, modelando também. Então, não caiam nessa ilusão de achar que a gente precisa ter 1 milhão de ferramentas. É claro que algumas ferramentas, elas são, sim, essenciais. E são ferramentas que vão ajudar você na hora de produzir. Fato. Na hora de modelar. Fato. Só que você não precisa ter 300 pincéis modeladores, 400 kg de massa, 350 tintas diferentes. Vocês não precisam disso, certo? Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como vocês podem substituir algumas ferramentas e como vocês podem adaptar caso vocês não tenham nenhuma ferramenta em casa. Quando eu comecei na modelagem, eu não tinha técnica. Fazia muito tempo que eu não tinha contato nenhum. E aí eu não tinha técnica, eu não tinha nada. E aí, o que eu fazia? Eu pegava o palito de dente e o cotonete e modelava. Eu pegava a faca, pegava coisa de cozinha, negocinho de fazer, de empurrar cutícula, tesourinha de fazer unha. E eu modelava com isso, certo? E conseguia fazer modelagens. É claro que conforme a gente vai estudando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai comprando ferramentas e vai melhorando e facilitando na nossa modelagem, porque a gente vai tendo mais técnica. Mas vocês não precisam comprar um monte de coisa. Eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu uso no meu biscuit no dia a dia. É claro que com o tempo vocês também vão se descobrindo como artistas, como artesãs, como artesãos, e vocês vão escolhendo as ferramentas que vocês mais gostam de usar e vocês vão usando sempre a mesma. Isso acontece, tá? Para quem tá começando agora, às vezes a gente vê uma artesã fazendo com ferramenta X e a gente usa Y e às vezes dá um bug na nossa cabeça, mas não. Você, como artista, como artesã, você vai ter a sua ferramenta também. Eu basicamente uso um tipo de pincel modelador, uma agulha de crochê, um estilete de precisão, a massa, tesoura, né, que a gente usa para cortar, e uma ferramenta que eu chamo de agulhão, que você também vai poder improvisar aí na sua casa. Então, é muito pouca coisa que você precisa para modelar. É pouquíssima ferramenta. Seu conhecimento, ó, tá aqui. Pensar em começar com ferramentas básicas antes de tudo na modelagem em biscuit. Porque dessa forma, você economiza e começa a ter retorno mais rápido. Porque você não fica mais procrastinando, só imaginando que você precisa gastar muito dinheiro em ferramenta, investir muito dinheiro em ferramenta. Você já começa com o que você tem, você começa com o básico, e aí você consegue investir no que realmente importa, que é o estudo, que é o conhecimento, que é técnica, que é você aprender a personalizar, é você aprender a personalizar, é você aprender a fazer trabalhos que realmente vendem por valores bons.
E aí, dessa forma, fica muito mais fácil para você se tornar uma artesão, uma artesã de biscuit reconhecida, que gera uma renda de até 5 mil todos os meses, tá? É muito mais simples dessa forma, porque você economiza em material e consegue investir em conhecimento. Se você, ao invés de preferir começar com os materiais básicos, por exemplo, e preferir gastar muito dinheiro com um mundão de molde, cortador, ferramenta, boleador, quilos e quilos de massa, você vai ter um investimento muito alto em material sem ter retorno rápido, porque você vai estar fazendo muitas modelagens repetidas, talvez às vezes você não sabe nem trabalhar com essas ferramentas. Então, não façam essa besteira, tá? Vocês, não tô falando que vocês não podem usar muitas ferramentas e nem usar molde, nem usar cortador, não é nada disso. É que quando a gente não tem conhecimento e não sabe personalizar as nossas peças, o material fica parado no ateliê e aí você não usa ele para nada. Eu lembro que quando esses boleadores que eu tava falando para vocês, o boleador, eu não sabia como usar ele. Eu comprei, mas eu não sabia. E eu paguei na época, tipo, acho que foi 60, 40 reais, algo assim. Não, foi mais. Foi mais de 60 reais nos kits de boleador de alumínio. E grudava tudo na massa, virava num tendel. E a ferramenta ficou parada. E ela não fez com que magicamente as minhas mãos começassem a modelar peças diferentes, sabe? Então, invistam em material, em estudo, que o material você pode usar o que você tem em casa.